gente, hoje eu tô aqui para trazer para vocês a segunda parte do Me Observando na Índia. Depois de Rishikesh, a gente foi para Tiruvannamalai, que é uma cidade no sul da Índia. E é onde Ramana Maharshi viveu, né, naquela montanha Arunachala. É uma cidade muito devota. E apesar de ser muito devota, eu achei completamente denso também, gente. O tema principal desse vídeo, né? Quanto que eu vivi lá mexeu aqui com os meus conceitos, com a minha fé. Eu acho que eu trazia isso como uma grande fantasia, sabe? E quando eu experimentei, e quando eu vivenciei todas as coisas lá, eu me questionei demais, sabe? Eu me questionei, eu acho que até agora eu tô me questionando, né? Tem coisas reverberando aqui dentro de mim, principalmente no quesito fé, devoção, né, crenças. Quando eu voltei da Índia, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei acho que uns 2 meses sem aguentar ouvir um mantra, sem procurar essas coisas, porque eu voltei de uma forma tão saturada, sabe? E eu não acho que eu voltei normal não, porque ainda eu estou, né, tentando me encontrar, tentando encontrar esse ponto de equilíbrio, né? Então eu acredito que foi pelo fato de ter vivenciado tudo isso intensamente e de ter conhecido e convivido com a fé dos indianos, isso mexeu muito comigo, né? Eu acho que eu ainda não disse isso num vídeo, mas assim, abertura espiritual, né? Fundamental no meu caso para viver tudo isso que eu vivi na Índia. O fato de eu ter convivido com algumas tradições aqui no Brasil, né? No caso, a Umbanda, me fez eu ganhar essa abertura espiritual. E foi muito bom, porque assim, mesmo com abertura, eu chegando lá na Índia, foi chocante, foi denso, né? Caí no julgamento. Eu fico imaginando se eu não tivesse tido essa abertura. Eu cito Umbanda aqui, porque Umbanda foi, acho que, algo mais parecido de tudo que eu vi lá, né? Porque eles cultuam muito as estátuas, tem oferenda para tudo quanto é lado, nos postes, a cada esquina você encontra oferenda, né? Então eu acho que eu ganhei abertura espiritual na Umbanda quando eu frequentava, e foi muito bom lá na Índia, porque assim, eu fico imaginando a pessoa que vai lá sem ter um pingo de conhecimento e se depara com tudo aquilo, sabe? Porque é chocante, eu digo, se eu com abertura espiritual tô dizendo que é chocante, imagina quem não tem, não é verdade? Mas na verdade, assim, depois, analisando, você vai ver que é tudo uma questão cultural mesmo, sabe? E a gente tem que respeitar, porque a gente tá conhecendo uma cultura diferente, eles pensam diferente, sabe? Eles vivem num contexto diferente, então esse é um erro grande dos ocidentais, né? Querer vivenciar e se achar oriental de uma hora para outra, que não é, cara, não é, porque a gente tá aqui, nós temos outros costumes, outra cultura, mais legal que seja pagar de descolado, entendeu? De espiritualizado, tem todo esse lance cultural sim, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito das coisas indianas, da cultura indiana, dos indianos, da religião, enfim. Mas só que chegando lá, eu vi que não tem nada a ver, aquilo não é pra mim, entende? Aquilo lá é pros indianos. E o que me causou muito incômodo também foi o fato de eu ter sido diferente da sangue inteira. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Porque eu realmente eu percebi que eu tava sendo extremamente diferente daquelas pessoas que estavam lá no meu grupo. Porque tava todo mundo curtindo, tava todo mundo gostando, tava todo mundo, sabe, deslumbrado. E tinha momentos assim, cara, que eu parava e eu ia contra o grupo, sabe? Teve atividades que eu não fui, que eu não fiz. Então eu fui muito fiel aos meus sentimentos. E é muito difícil você ser fiel aos seus sentimentos quando você tá misturado, né, com uma turma que tá fazendo tudo igual, da mesma forma, que tá indo, coisa e tal, e você ser a única a bater de frente. Então eu senti muito esse peso, isso mexeu muito assim com as minhas emoções também, porque fez eu ser sincera comigo, né, eu ser sincera com o meu mestre, com o meu professor. Isso já é muito difícil, né, você não vai querer desagradar o seu professor, né, você acha que você tem que ir junto, e eu me senti exatamente como uma ovelha que estivesse saindo, sabe, do rebanho. Eu me senti assim, porque tinha atividades que eu era obrigada a descer do ônibus, por exemplo, e ficar lá no hotel, porque eu não estava a fim de ir,
né? E cadê, né? É muito difícil você arrancar essa coragem no meio de todo mundo, você ser diferente perante os outros. Então isso foi coisas que aconteceram assim intensamente comigo lá na Índia, né? Também teve outro momento, né, que foi o lance de subir a montanha, né, de Arunachala. É uma montanha assim dificílima de subir. E eu não tava afim, cara. Eu já tava saturada de tanto templo que a gente tava indo visitar. Era o dia inteiro visitando o templo, o dia inteiro arrancando o sapato, o dia inteiro sentando no chão, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Assim, tinha hora, cara, que dava um tilt assim na cabeça, sabe? Eu ficava com enjoo, era muito denso tudo aquilo. Você tinha que fazer xixi no mato, ou naqueles banheiros nojento, porque é muito nojento. Então eu já tava muito saturada de tudo aquilo, né? E nesse dia de visitar Arunachala eu não quis saber, porque a gente fez uma prévia subindo metade da montanha para ir numa gruta, né, que Ramana meditava. E naquele dia eu tive a infelicidade do meu chinelo havaiana quebrar. Então você imagina eu subir numa montanha com aquele cacete daquele chinelo quebrado, que toda hora eu tinha que enfiar, né, no buraquinho assim, que ele quebrava. Então eu subi a montanha desse jeito, eu fiquei num puta mau humor, eu fiquei brava, eu tava morrendo de fome, porque a comida lá não é legal, já é difícil, eu tenho uma dificuldade muito grande em provar coisas diferentes, então eu sofri bastante com o lance da comida, então eu tava me sentindo um pouco desnutrida, e eu não gostei de ter subido aquela montanha, e no dia seguinte eles iam subir o resto, e uma das únicas assim que também não aceitou e não foi. Aí eu falei, cara, eu quero tirar um dia de princesa, né? Aí fui lá pro hotel, era muito bom, ainda bem. E eu fiz massagem, fiquei tomando sol, mas cara, aquele incômodo ainda estava dentro de mim, sabe? Ainda estava dentro de mim e tinha algo assim que tipo, eu percebi que eu estava tentando me esforçar para gostar de tudo aquilo, para fazer jus à grana que eu gastei, né? Que foi um valor alto. E tinha horas assim que eu me sentia até meio culpada de ter gastado esse dinheiro todo assim só comigo e não com os meus filhos. Eu entrei numa crise, cara, que tava complicado, porque na verdade eu não tava gostando de tudo aquilo, tava difícil demais a comida, tudo, enfim. Eu já tava de saco cheio de tudo aquilo, sabe? E não tinha como finalizar. Eu ia ter que, a gente ainda tava no meio da viagem, sabe? Teriam várias coisas ainda lá pra frente. Então eu percebi que eu tava omitindo isso muito de mim. Eu tava querendo disfarçar mesmo, sabe? Enfim, Tiruvannamalai foi isso. Eu achei muito denso de verdade. E eu acho que a experiência que ficou dessa cidade foi esse lance assim da gente não ter autonomia, sabe, às vezes nas coisas. Eu acho que o ser humano tem que olhar muito e ter coragem de ser quem você é, independente se esse ser que você está querendo ser, seja um ser errado, seja um ser da oposição, entende? A gente precisa ter essa autonomia, essa coragem de ser quem a gente está a fim de ser, entende? Se tava todo mundo lá na fila, né, para receber o BIM na cabeça e você não tá afim, não entra na fila, né? Uma outra coisa também que chamou bastante atenção, né, nesse quesito da gente embarcar, né, automaticamente, né, copiando o outro, foi lá em Arunachala também, né, tinha um elefante que ficava abençoando com a tromba, enquanto o indiano obrigava ele a trabalhar, né? E aí todo mundo pagando pau lá pro elefante, coisa e tal. Ai, olha, vão dar uma caixinha, o elefante vai me abençoar. Mas na verdade, cara, eu me senti uma pateta, porque eu entrei lá na fila, né? Deixei o elefante me abençoar. E depois que eu saí, eu falei, cara, olha o olhar daquele bicho, né? Ele tava triste, ele tava chorando, ele tava com lágrima no olho. E eu, igual uma idiota lá na fila, sabe? Incentivando esse lance, sabe? E por que será que eu fui? Só porque todo mundo foi, né? E aí bateu aquele negócio, assim, eu fiquei quieta, mas a minha irmã teve coragem de expressar exatamente aquilo que eu tava sentindo, e era verdade, ela até fez o Ho'oponopono depois pro elefante, mas esse lance eu fiquei observando em quantas coisas a gente vai no embalo dos outros, sabe? A gente vai no embalo dos outros sem saber se é realmente aquilo que você quer, sem saber se é realmente aquilo anda de acordo com os seus conceitos. E na Índia isso rolou diversas vezes, sabe? Teve outra questão também, já tô terminando o vídeo que já tá com 10 minutos, foi no templo de Shiva lá em Arunachala, que foi muito louco lá, porque, meu, eu vou deixar umas fotos aqui no final para vocês verem, mas tem uma parte lá que não é permitido as pessoas que não são hinduístas entrar,
Mas só que aí o Marco Schutz, ele conseguiu, não sei, ele conhecia alguém, a gente conseguiu entrar nesse templo, né? E quando a gente entrou lá, cara, eu tava me sentindo no Indiana Jones. Quando eu entrei nesse templo, na verdade era tipo uma coisa meio subterrânea, assim, e aí era tudo cercado de grade, e em cada grade tinha uns lances assim de fogaréu, assim, umas fogueiras. Eu não consigo nem explicar, cara. Parecia de verdade que eu tava no Indiana Jones, sabe? Eu só tava vendo a hora que a cobaia ia descer assim pelos pezinhos e ia ser queimado vivo na fogueira. Porque o negócio lá era tão denso, sabe? Eles faziam uns rituais de fogo, assim, pra Shiva, e a estátua gigante, cheia de flor, e fila, e as filas eram separadas por grades. Cara, eu não sei explicar. Em cada ponto tinha uma oferenda, tinha uma estátua sendo venerada, tinha muito fogo, muita vela. Cara, lá eu senti o que era densidade. Eu fiquei desesperada. Eu olhei por tudo aquilo e falei, cara, eu tô no inferno, não é possível. Se alguma coisa que é inferno é isso aqui, né? Com perdão da palavra. Mas eu percebi que aquilo era too much pra nossa cultura, sabe? Pelo menos eu, Viviane, tá? Não tô falando em nome do grupo. Eu sei que teve muita gente que adorou, chorou, venerou, enfim. Mas eu achei que foi uma coisa extremamente assim, que mexeu com as minhas coisas aqui dentro, sabe? Eu não sei nem explicar em que grau, mas eu acho que tem coisas que a gente precisa separar, sabe? Tem coisas que é só pra hinduísta, tem coisas que é só pra gente mesmo, e nisso tudo é bom você conhecer, pra você se questionar e ver até onde você pode ir, até onde você está indo, né? Nesse quesito foi sensacional, porque faz você olhar e se manter fiel a você, até onde você pode, até onde você não pode, né? E fez eu olhar também o quanto a gente quer imitar os outros, né? Então, pra mim, realmente esse tempo foi bem chocante. Eu não... Eu fiquei mal também, por às vezes estar falando assim, ah, é porque apareceu o inferno. É claro, isso aí é o inferno dito daquele jeito que a gente sempre imaginou quando criança, sabe? Uma coisa quente, abafada, mas assim, ao mesmo tempo eu fico me falando, cara, eu tô julgando, né? E eu julguei muito mesmo. E eu acho que foi importante esse julgamento, sim, para eu ver quanta coisa mal resolvida eu tenho aqui dentro de mim, sabe? Quanta coisa o ser humano, na verdade, né, tem mal resolvido dentro da gente. A gente acha que a nossa religião é a melhor, a gente acha que a nossa crença é a melhor, e na verdade não é uma questão de melhor e nem de pior. É uma questão da gente olhar para dentro, entender qual é a nossa parte nisso tudo, respeitar e ficar bem com as suas escolhas, sabe? E deixa a escolha do outro. O outro tá ok com isso, mas só que você não consegue dar um passo a mais e tá tudo bem também, né? Então eu acho que eu ganhei nessa experiência de Tiruvannamalai esse lance de me respeitar, sabe? Ontem, por exemplo, foi muito engraçado que eu tô gravando esse vídeo aqui segunda-feira, já daqui a pouquinho vai pro ar, mas eu tinha feito a inscrição pro satsang, né, do Marco Schutz, que foi ontem, e eu não tava afim de ir, né? Eu não tava afim de ir. Mas só que aí eu fiquei pensando assim, cara, você foi em todos, você vai em todos, como assim você vai fazer essa desfeita pro seu mestre, a mente, né, falando? E na verdade, eu falei, quer saber, eu vou ser fiel a mim. É muito melhor eu não ir do que ir por obrigação ou por, sei lá, entender, achar que eu tô devendo alguma coisa. E eu mantive, né, isso, eu falei, eu não vou, eu não tô afim, eu não vou. Não é nada com Marco, não é nada com satsang, mas eu, Viviane, nesse momento eu não quero ir e tá tudo certo. Então, esse exemplo me remeteu a algo muito similar lá na Índia, quando eu falava não também pro Marco, sabe? Quando eu não ia também em algumas coisas que ele estava oferecendo pro grupo, coisa e tal. Teve concerto musical de mantra, enfim, teve algumas coisas lá. E tá tudo certo, sabe? Não é nada pessoal com ele. É autonomia de você ser e respeitar aquilo que você está sentindo no momento, né? E naquele momento eu não estava afim de ir no concerto, e naquele momento eu não estava afim de subir a montanha, e naquele momento eu não estava afim ontem de ir no satsang, e tá tudo certo, sabe? Então eu tô tentando encontrar na Viviane esse ponto de equilíbrio, esse ponto, essa ponderação, sabe? De eu assumir quem eu realmente tô querendo ser, eu assumir realmente o sentimento que tá rolando aqui dentro, e tá tudo certo. E, gente, o vídeo tá super longo, mas foi essa experiência que eu tive em Tiruvannamalai. Eu acho que foi bem chocante. Eu acho que
no quesito assim, fé, né, devoção, religião, foi a cidade que mais me tocou mesmo, por ter chegado com uma densidade extrema, assim, sabe? E mexido com todos os meus valores. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Vou trazer a terceira parte, né, do Me Observando na Índia, creio eu que vai ser a terceira e última, na qual eu vou contar a minha experiência em Auroville. Aí vocês vão entender o resto dessa minha viagem, né? Ruim, mas boa. Eu volto a dizer isso, né? Porque eu não mudei, eu continuo achando ruim, mas tem algo em mim que diz sim, sim, foi importante, foi bom, né? Pro meu crescimento e evolução espiritual. O vídeo de hoje fica por aqui. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê. Outra questão também que veio muito forte pra mim, né? Foi o lance, Viviane, você tá falando tudo isso aí, né? Da crença dos indianos, coisa e tal, mas e aí? Como é que vai ficar o teu altar com a sua veneração de Shiva, dos seus deuses, né? Das suas deidades todas? Mas, cara, sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, o fato de eu ter vivenciado tudo aquilo lá na Índia e de ter visto, né, a forma que eles cultuam todos aqueles deuses, eu entender o Shiva em mim, sabe? Fez entender Ganesha em mim. Então, assim, eu não quero, eu acho assim que a gente não precisa ficar preso a uma forma, né, de cultuar, a uma forma de adorar, a uma forma de acreditar, enfim. Eu acho que eu fiquei muito livre para descobrir a minha forma, sabe? E sem padronização, sem querer copiar nada. Então eu acho que nesse ponto é tão engraçado, né? Porque eu tô falando essas coisas assim de fé, de devoção, de coisas que rolou lá na Índia, de uma forma que eu não gostei, por exemplo. Mas ao contrário de tudo isso, parece que a minha fé ficou mais concreta, sabe? Depois que eu vivenciei todas aquelas coisas lá na Índia, o meu Shiva, meu Ganesha, Lakshmi, passou a ser algo mais real pra mim, sabe? Passou a ser uma coisa assim que independente de estar lá no meu altar, cada um daqueles deuses mora aqui dentro de mim, sabe? Então eu acho que ficou uma coisa mais interna, sabe? Eu consegui internalizar mais e não tá mais lá fora. Todas essas deidades não estão mais lá na Índia, entende? Elas estão aqui dentro de mim, não estão nem no meu altar, estão no meu coração. Então eu tô feliz, assim, por ter vivido tudo isso e por ter entendido e ter passado e por ter julgado também tudo isso, porque eu creio que foi a partir desses julgamentos, foi a partir da coragem de vivenciar tudo isso que eu pude conhecer mais essa esfera, sabe, da Viviane, mediante a devoção, mediante a fé, mediante crenças, abertura espiritual, respeito, enfim, várias questões aí trabalhando todas juntas, sabe? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.